Gente, inicialmente agradecer a participação de todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Essa é a nossa terceira reunião para ouvir, né, ouvir os associados e explicar, né, as nossas propostas e colher novas propostas também. Nós estamos em campanha, mas esse período não é apenas de apresentação de propostas, é um período em que a gente também constrói propostas, né, que serão, nós daremos um fechamento para elas no dia de amanhã, quando nós teremos a reunião nacional, e no momento em que nós estaremos fechando, né, todas as propostas que nós colhemos dos associados nesse período. Um ponto que nos chamou a atenção, que tem nos chamado a atenção e que tem chamado a atenção dos associados, é a questão do plano de saúde, tá? Muitos colegas nos perguntaram, Isabel, por que não adotar, né, a proposta do plano de autogestão? Então, nós tivemos conhecimento que ainda na UNAF foi feito um estudo de viabilidade que restou, digamos assim, que concluiu pela inviabilidade da aplicação do plano de saúde por autogestão. E nós acreditamos que a aplicação desse tipo de procedimento geraria um custo, um risco muito elevado para as finanças da associação. Então, ao invés de adotar um plano de autogestão, numa situação que envolve realmente um risco muito grande para a ANAF assumir, nós temos visto aí vários planos de saúde atravessando crises muito severas, como a própria Unimed Norte-Nordeste, que agora está falindo, suspenderam inclusive até consultas e atendimentos. A CACI também precisou de suporte financeiro do Banco do Brasil. Esse risco a gente não quer trazer para dentro da nossa associação, mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa com o associado. A gente sabe que muitas pessoas estão realmente enfrentando situações, né, de elevação dos valores dos planos de saúde, como barreiras, digamos assim, de ingresso de dependentes. Por exemplo, nós não temos ainda a possibilidade de colocar como dependente os netos, por exemplo. A gente sabe que muitos advogados públicos federais são, digamos assim, são um suporte importante dentro das famílias, né, das famílias brasileiras hoje. Então, uma das coisas que nós vamos incluir no nosso caderno de propostas vai ser, tá certo, a busca específica de um plano de saúde, tá certo, que atenda. Marcelinho, o plano de saúde da Unimed Vitória é excelente. Inclusive, eu mudei recentemente para o plano de saúde Unimed da ANAF, porque foi o melhor que eu encontrei de todos, de acordo com a pesquisa que eu fiz. Mas eu acho que a gente pode renovar essa pesquisa, trabalhar essa questão do plano, né, procurar um plano que possa, digamos assim, atender os interesses, né, dos associados, de repente conseguir um preço, né, mais baixo, um custo mais baixo, com a ampliação, né, da cobertura. Então, eu quero pontuar essa questão do plano de saúde, é uma coisa que tem sido, é uma demanda dos associados, é uma coisa que a gente vai ter que priorizar na gestão, caso a gente logre êxito, e eu queria realmente pontuar isso. Outra coisa que eu quero pontuar, aí já seria a fala da nossa Viviane. A Viviane, ela está na representação da carreira de advogado da União. A Viviane, ela foi da Corregedoria, certo? Ela atuou por vários anos na Corregedoria, e ela trouxe, tá certo, algumas questões que a gente precisa trabalhar, tá certo? Para que a gente melhore, né, a nossa relação com a corregedoria. Primeiro ponto, não existe um tratamento isonômico entre as diversas corregedorias da AGU, tá certo? Não existe um banco de precedentes, que é uma coisa que ela considera importante. Eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar junto com a corregedoria, na corregedoria.
Não existe segurança jurídica, tá certo? E o que seria isso? Diversas decisões são tomadas sem um critério razoável, racional. Num determinado caso, aplica-se um determinado entendimento, no outro, o entendimento já é totalmente diverso, ou seja, não existe uma segurança na aplicação desses precedentes que ela cita. E a questão das demissões, né? Alguns casos de demissão que são questionáveis, tá certo? E é um ponto que a ANAF, tá certo, vai ter que dar atenção. É claro que nós não estamos aqui, a ANAF não vai ser uma instituição que vai trabalhar contra a corregedoria, de modo algum, mas a gente pode sim trabalhar aperfeiçoando a relação, né, dos membros da Advocacia Geral da União com a corregedoria, né, pontuando questões que podem ser aperfeiçoadas. Isso é algo que a gente vai precisar voltar a atenção. Outra coisa ainda, esse ponto de corregedoria, a gente precisa criar um canal de comunicação rápida entre o associado e a direção da ANAF, tá certo? E aí, mais uma vez, eu cito a possibilidade da gente aperfeiçoar o nosso app de celular, criando um link que a gente possa abrir a possibilidade da comunicação direta do associado com a diretoria da ANAF, também nessas questões que envolvem pedidos de socorro, tá certo? Nessas situações em que a parte normalmente está em situação muito delicada, já né, nervoso, a pessoa se abala, né, com o próprio procedimento preliminar, já fica realmente abalado. Então, eu acho que a gente pode trabalhar nesse sentido. Nós temos outros pontos, tá certo? Quero dizer que nós formamos, graças a Deus, uma equipe muito afinada, a chapa está trabalhando com muita harmonia, graças a Deus. Temos propostas muito boas, e eu vou dividir a minha fala com os demais diretores, né, cada um no seu campo de atuação. Vou passar a palavra agora, mas antes disso, vou passar a palavra para o nosso atual presidente Marcelinho, viu, Marcelinho? Vou passar a palavra para você. É uma honra tê-lo aqui conosco, tá certo? É uma honra tê-lo nesse projeto, né, disputando aí a representação do Distrito Federal, né, você que tem feito um trabalho sensacional e com certeza estará, né, à disposição de todos nós, né, para nos ajudar, né, na construção e no desenvolvimento, né, do projeto ANAF, desenvolvimento e consolidação do projeto ANAF, certo? Fez muito, com certeza vai também nos ajudar, né, no futuro. Obrigada, Marcelino. Vou passar a palavra para ti. Obrigada. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos os colegas que estão aí assistindo e participando, né, dessa live, dessa reunião aberta. É uma alegria ter vocês aqui novamente. E eu queria dizer que esse processo é um processo que está se dando aí com vários acontecimentos, vários questionamentos, mas ao mesmo tempo é algo muito interessante ao nos dar essas oportunidades de ter esse contato com os colegas, né? Nem que seja esse contato virtual, mas vê-los aqui é uma alegria sempre muito grande, e ver que todos estão empenhados em construir uma ANAF cada vez mais forte e valorizada, né? Não no sentido de destruir ou apenas reclamar por reclamar, mas sim no sentido de construir, reconhecer aquilo que foi até o momento construído e aperfeiçoar em cima de ideias e de propostas, e essa chapa tem sido muito feliz nas suas colocações. Acho que as pessoas que aqui estão, que compõem a chapa e os apoiadores, têm totais condições para dar continuidade a esse trabalho, e é importante que nós tenhamos todo o histórico disso, né? Nós pegamos a ANAF aí desde o seu início, do zero, e estamos construindo uma associação que hoje já se
consolidou, acredito eu, como uma das grandes associações de servidores públicos do país, né? Somos reconhecidos nesse sentido, temos um dos melhores quadros aí de associados, temos o respeito por parte de todas, espero que isso continue. Nesse sentido, a minha colocação hoje será breve, apenas para pontuar algumas situações que eu acho importante. Um dos pontos a Isabel até trouxe agora, que é a questão do plano de saúde. Vejam, essa é uma preocupação que todos têm desde o início, né? A questão do plano de saúde, todos são afetados de alguma forma e há interesse de que todos tenham condições de ter um plano de saúde o melhor possível. Agora, a proposta que eu vi de autogestão, ela, me perdoe, mas ela não é algo viável para nenhuma associação, né, de servidor público hoje no país. Tanto que vocês podem buscar aí nas associações do tamanho da ANAF, até maiores como as de auditor fiscal, elas não têm plano de autogestão. Por quê? Porque é algo inviável. Vejam que uma associação de âmbito nacional, que tenham 4 mil associados ou 5 espalhados por todo o país, teria de ter uma estrutura para fazer frente a 27 estados, 27 capitais, mais interior do país, para a questão de cadastramento de médicos, para a viabilização de atendimentos. Ou seja, nós teríamos que criar uma outra ANAF para tratar de um plano de saúde que correriam grandes riscos financeiros, porque a gente sabe que no plano de saúde de autogestão, os custos são divididos entre os seus participantes. E qualquer situação mais grave, uma situação de hospital, uma UTI, ela gera um custo muito alto. Eu estava até conversando com o Manuel Dantas, que teve um problema há pouco, e disse, olha, só a minha internação custou R$1 milhão. Agora, vocês imaginem isso repassado para um grupo específico de associados dentro de um plano. Então, assim, é algo que vem sendo abandonado, nós estamos tendo fechamento, o governo tem, inclusive, extinto, né, tem uma determinação para extinguir planos com menos de 30 mil associados. Então, assim, é algo que nós já estudamos, na época da UNAF, inclusive, nós precisaríamos, naquele momento, fazer um aporte inicial de mais de R$5 milhões e ter toda essa estrutura. Ou seja, me parece que é uma proposta de quem não conhece a realidade da ANAF e a realidade, né, vamos dizer assim, do serviço público, de toda essa questão. Além disso, outras situações são colocadas, eu queria aqui exaltar um ponto que até vem sendo aí, de alguma forma, explorado, que é a questão da gestão financeira da ANAF. Ora, quando nós assumimos a ANAF em 2016, nós tínhamos cerca de 2,7 milhões em caixa, né, da ANAF. O patrimônio da ANAF era de 2,7 milhões. Hoje, meus amigos, nós estamos fechando essa gestão com simplesmente 8,2 milhões de reais em caixa. Isso se chama responsabilidade, isso se chama gestão financeira, né? Não adianta simplesmente ter propostas por propostas, sem que isso se represente um incremento como tem representado. E vejam, nós não deixamos de atuar. A ANAF fez grandes mobilizações na época dos honorários, na época da reforma da Previdência, sempre que necessário. Nós fizemos mobilizações com gastos muito grandes de vindas de colegas, né? A questão dos colegas que vinham a Brasília, que eram custeados pela ANAF, com a questão de a hospedagem, com o translado. Nós tínhamos vans, né? Tem até a história da Vai Ter Van, né? Que era a brincadeira do pessoal. E mesmo assim nós conseguimos hoje ter um patrimônio, né, desse tamanho na ANAF, um crescimento de 205%. Né? Então isso é algo muito, muito relevante e que tem que ser reconhecido. Né? E mesmo diante de outras situações, como por exemplo os gastos que nós temos com o CONAF. A diretoria, não só a atual diretoria, a anterior também, várias vezes tentou alterar o formato do CONAF por conta dos gastos que nós estávamos tendo crescentes no âmbito do nosso evento.
não no sentido de que não tivéssemos, mas de diminuir um pouco, de custear menos pessoas, mas sempre nós esbarramos em algumas dificuldades, né, de algumas pessoas e tudo. Até vejo agora que defendem que o CONAF tenha menos gastos, né, mas naquele momento houve uma oposição muito grande, houve até aí algum tipo de resistência para que isso acontecesse, assim como também várias outras situações. Nós estamos vindo numa crescente organização, né, até financeira mesmo. Nós tivemos a Júlia, que foi a diretora financeira da ANAF, que trouxe aí toda uma contribuição nesse sentido. Nós organizamos todas essas questões. Nós tínhamos a questão das representações, que é algo inédito em qualquer associação. Não conheço nenhuma associação que tenha esse formato da ANAF, dos representantes estaduais, com autonomia para esse gasto. Então, nós buscamos dar condições para que isso fosse bem exercido. E todas as contas da ANAF sempre foram aprovadas em AGO, com parecer favorável do Conselho Fiscal, inclusive com elogios por parte do Conselho Fiscal, no sentido de que todas as recomendações estavam sendo atendidas, que a saúde financeira da associação era muito forte, né? Então, tudo isso tem que ser considerado e reconhecido por parte dos colegas, acredito eu. E eu vejo com muita, assim, até com uma certa surpresa, né, que alguns colegas, algumas pessoas que até fizeram parte da gestão e saíram no meio da gestão, agora venham com soluções prontas e mágicas aí para tudo isso, né? Quando a gente precisa, na verdade, são de pessoas que permaneçam, né, na gestão, independente das dificuldades. E aqui eu quero louvar Júlia Avelino, quero louvar Sebastiana, quero louvar Rogério Filomeno, que são Miro, que são diretores que permaneceram nas suas diretorias, independente de qualquer coisa, independente das dificuldades, e não saíram apenas a seu bel prazer e depois querem voltar com soluções mágicas, né? Então, nesse sentido, era o que eu tinha para colocar aqui hoje, e agradecer mais uma vez o espaço e parabenizar por esse projeto tão bonito e que acredito vai ser vencedor aí, para que nós tenhamos uma ANAF cada vez melhor e mais valorizada. Um abraço a todos. Continuarei aqui com vocês. Obrigada, Marcelinho. Obrigada. Prazer, Marcelinho. Júlio! Doutor Heleno também, viu? Doutor Heleno, nosso diretor de aposentados aí, também ajudou muito nessa luta. Muito obrigado, sou seu fã. Júlio? Isabel, Você tá aí, só uma parte aqui, que eu estou aqui secretariando o nosso chat, tá bom? Já temos algumas inscrições, já temos perguntas também, tá? Então, só avisar o pessoal que após a abertura e essas breves apresentações, aí a gente vai franquear a palavra e a Isabel vai explicar como é que vai ser a sistemática, tá bom, pessoal? Tá certo. Vou passar a palavra para o vice, para o Júlio Avelino. Depois a gente abre espaço para todos os associados que estejam aqui hoje conosco. Júlio! Ok. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, é o seguinte, olha, eu vou ser bem objetivo, porque Marcelino já fez uma leitura, Isabel, do que está no meu juízo, não é? Eu assino tudo que eles disseram, assino embaixo, mas eu queria fazer um adendozinho. Dizer a todos vocês aqui, primeiro, antes de fazer esse registro, eu queria registrar a minha participação, o meu prazer em estar aqui com os associados, com os colegas diretores, com os atuais gestores, espero com os futuros gestores. Isso para mim é muito importante. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu me sinto muito à vontade e muito tranquilo para estar aqui nessa live. Sabe por quê, pessoal? Porque aqui nessa live, não tem fato criado, aqui não tem conversa mole, aqui não tem fake, aqui tem um grupo de pessoas comprometidas com a associação, comprometidas com a nossa instituição, comprometidas com as 4 carreiras que compõem a Advocacia Geral da União. Eu digo isso a vocês do fundo do meu coração, tá certo? Então aqui não tem conversa pronta. Eu queria dizer para vocês o seguinte: assino tudo que a Isabel disse,
e que Marcelino disse, e dizer para vocês que tem coisas importantíssimas, pautas que são muito caras para esta chapa e para a futura gestão da nossa associação, caso nós ganhemos as eleições, é o que eu espero. Nós temos a questão do teletrabalho, é uma pauta muito cara para nós. A própria questão do excesso de trabalho, a questão submetida de todos os membros da Advocacia Geral da União, a questão dos acompanhamentos com força dos padres. Nós não vamos comungar com coisas erradas, mas também não vamos aceitar que haja interpretação desfavorável contra qualquer membro da associação. Se isso acontecer, eu me comprometo com vocês a ter uma mão pesada nessa questão. Temos a questão também da reforma administrativa. Isso aí realmente está no meu juízo, no meu radar, na minha noite, nos meus dias, essa questão da reforma administrativa. E, por fim, antes mais uma pauta, a questão dos aposentados, que a gente vai ter que, com muito juízo, com muito senso, tentar avançar nessa questão. E, finalmente, a questão dos honorários. Eu estou na carreira há bastante tempo e os honorários foi a maior conquista da advocacia pública de todos os tempos. Só que essa conquista não está sedimentada. Esse cimento ainda não está duro. Então, a gente tem que ter uma equipe que tenha isso em mente, que saiba administrar essas questões, que saiba tocar essas pautas, tá certo? A gente não pode simplesmente passar um bastão para pessoas que ainda estão, na maioria deles, engateando nessas questões políticas que dizem respeito à nossa associação. Isso é uma temeridade. Eu digo a vocês com toda naturalidade, pode gravar, pode repassar minha fala para quem quiser, porque quando eu falo imaginando que o meu áudio, o meu vídeo, vai rodar o mundo inteiro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esta é a melhor chapa para se tocar os assuntos da associação. Sou suspeito para falar, mas é só você ver as pessoas que integram essa chapa e ver o currículo de cada um e a folha de serviço prestado, que vocês vão chegar a esta conclusão que eu estou dizendo. Um abraço em todos e eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Um abraço. Oi, Júlio. Júlio, muito obrigada, viu? Deixa eu explicar para vocês como nós fizemos a nossa reunião de ontem. A nossa reunião de ontem, nós abrimos fala para os presentes. Por quê? Porque a dúvida de um não omite a dúvida do outro. Nós já temos aqui um registro de dúvidas e eu queria abordar de logo, que é da Raquel Cortá. A Raquel, ela deixou aqui 5 pontos pedindo os nossos esclarecimentos. Ponto 1. A AGU poderia pagar a nossa anuidade na OAB? Gente, eu penso que sim. Isso inicialmente não esteve nas nossas propostas, mas inclusive eu já até anotei. Como nós fazemos a defesa exclusivamente, nós só podemos advogar para a União Federal, é possível sim trabalhar junto à gestão da AGU, tá certo? Um pedido para que a AGU pague a nossa anuidade. Isso pode sim ser incluído no nosso corpo de propostas. Ela cita, ao menos unificar o valor da anuidade no patamar mais baixo do Brasil. Essa postulação já não se apresenta viável. Por quê? Porque toda seccional trabalha com independência, com autonomia. Então, o valor de cada unidade de seccional dos estados, ela é dada pelo seu conselho, tá certo? É feita uma reunião do conselho estadual, e seguem, questões financeiras, enfim. Então, cada unidade tem o seu valor definido em reunião do conselho estadual, então não podemos interferir no valor das anuidades. Eu quero só registrar que a AGU, ela teve uma vitória muito grande recentemente no Conselho Federal, porque antes
era impossível você trabalhar desterritorializado, você precisava de várias inscrições estaduais para poder atuar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, basta você ter uma inscrição em OAB para ter a possibilidade de atuar, tá certo? Em vários estados. Isso foi uma conquista muito grande junto à Comissão Nacional da Advocacia Pública, tá certo? Já nesse semestre passado. Quero até agradecer, registrar aqui o trabalho, né, do presidente da Comissão Nacional, doutor Marcelo Terto. Eu também trabalhei muito nisso, junto aos conselheiros federais. Não era uma demanda fácil dentro da OAB, mas a AGU saiu vitoriosa, graças a Deus. 3, plano de saúde inclua pai e mãe do associado. Podemos, sim, avançar nesse sentido, não somente nesse, mas temos também a pretensão de incluir netos, como eu disse no início da nossa reunião. E tem 4, canal aberto ao associado quando submetido a PADs. Estamos em sintonia, também já falei desse ponto. 5, limitações da carga de trabalho a fim de evitar a assunção da carga do que sai, seja por inativação, morte ou evasão. Pelo que fica claro, a gente pode trabalhar isso. Existe uma questão que foi trabalhada num grupo, se não me engano, do Rio Grande do Sul, que envolve, gente, aquele período de desobriga dos gestores. Vejam que os gestores, eles não trabalham com carga retida, mas atualmente tem o período da desobriga semelhante aos colegas que atuam com prazos judiciais. Isso foi questionado no grupo do Rio Grande do Sul, não recordo qual foi o colega que falou, mas isso é um ponto que foi abordado. Gente, eu vou abrir a palavra para quem quiser perguntar de forma pessoal. Vocês querem? Alguém quer se manifestar? Alguém que está aqui conosco? Pode abrir o microfone quem quiser. Já pede com a Daiane. Temos Daiane. Eu estou secretariando aqui, Isabel, só retomando aqui, o doutor Eduardo Oliveira, que abriu aqui o nosso chat, né, perguntando sobre a questão do plano de saúde, um esclarecimento sobre o plano de saúde. Então, acho interessante, eu entendo que ficou bem respondido pela sua resposta e as complementações do Marcelino, mas, doutor Eduardo, caso queira mais algum esclarecimento nesse ponto, a respeito daquela questão da autogestão, a gente fica à disposição. Tá bem, obrigada. A outra pergunta também colocada, que ele perguntou lá na frente, ele foi o primeiro, questão se haveria debate. Eu até abri aqui o chat explicando para ele que a comissão eleitoral não organizou e não nos orientou nesse sentido, mas aí passa a palavra que com certeza ele quer lhe ouvir. Posso falar aqui. Muita gente perguntou sobre o debate, certo? E eu pessoalmente sou totalmente favorável ao debate. Mas nós estamos vendo nos grupos um acirramento muito grande dos ânimos, certo? E eu levei a questão à nossa chapa, e vou deixar claro que eu escrevi nos grupos, eu estou falando aqui. Pessoalmente, eu não tenho nada contra o debate, é uma coisa que, assim, eu estou relativamente acostumada com isso, nos conselhos estaduais a gente vive trabalhando em clima de debate, é realmente uma coisa muito normal para mim, mas nós estamos preocupados também com o ambiente associativo, certo? Então, essa eleição, infelizmente, ela tem acirrado ânimos, e nós levamos a questão para o nosso grupo, nosso grupo da chapa, e nós tivemos uma votação quase unânime no sentido de que nós não deveríamos participar de debate. E por quê? Para não acirrar mais ainda, certo? O clima que que se formou nessas eleições. Assim, nós queremos que depois das eleições nós tenhamos ainda ambiente, certo? Propício à atividade associativa. Então, esses movimentos, digamos assim, desagregadores, a gente tem evitado realmente, porque a gente precisa de um ambiente harmonioso, porque as eleições, elas não darão fim à ANAF. Depois das eleições, nós teremos a ANAF,
né? Nós precisamos de relações, nós precisamos de pessoas que vão colaborar com a atividade associativa. Então, nós não queremos mais acirrar ainda mais, tá certo? Um ambiente associativo, e o debate somente contribuiria para isso, tá certo? Então, assim, quem quiser me perguntar, ligar para a Isabel, pode ligar para a Isabel, meu telefone está à disposição de qualquer pessoa, de qualquer associado. Podem me telefonar, eu vou atendê-los, mandem mensagem pessoal que eu respondo também, tá certo? Mas acirrar ainda mais o clima das eleições é uma coisa que realmente a gente tem evitado, tá certo? Então, só deixar esclarecido que a Isabel não é fujona, não é justiça, como eu tenho ouvido por aí afora, mas é apenas uma estratégia que a gente tomou no sentido de tornar, né, no sentido de segurar um pouco, tá certo? Usar o clima, tá certo? Que acabou se formando em todas essas eleições. Então, eu espero ter respondido aí a questão do debate. Tem mais alguma, Daiane? Isabel? Oi, Marcelino. Rapidamente, eu queria só reforçar um ponto que eu estou vendo aqui que foi tratado, que é essa questão da carga de trabalho, né? Que é algo que a gente tem tido uma preocupação muito grande lá no âmbito da atual diretoria, temos conversado sobre isso, inclusive estamos aí em vias de iniciar um projeto, já que, assim, um dos pontos que eu coloquei desde sempre é que a gente não poderia parar a associação por conta das eleições, né? Então a gente continua atuando, inclusive aí no âmbito jurídico a gente tem tido uma atuação muito forte nessa questão da comissão da promoção da AGU, que houve todo esse questionamento, e também nessa questão da carga de trabalho. Então, a nossa ideia é ter aí até o final do ano a apresentação de um projeto sobre essa questão de carga de trabalho, dando continuidade a algo que foi iniciado desde lá da época da UNAF também, com a apresentação de um estudo acerca dessa questão de carga de trabalho, e a gente deve aí aperfeiçoar e apresentar novas possibilidades, um estudo, um mapeamento de toda essa questão, que eu acho que é algo premente para a AGU hoje, essa questão de carga de trabalho que vem aí atingindo a todos indistintamente. Então, é outra questão também que eu gostaria de apontar acerca da atuação que nós estamos tendo hoje, tá? Não sei se o Miguel quer aproveitar o gancho para fazer uma parte, Miguel, sobre essa questão de condições de trabalho. Pode ser? Boa noite a todos, obrigado aí pela presença. E como bem já foi pontuado, a situação hoje é insustentável, né, pessoal? Todo mundo está adoecendo, a carga de trabalho hoje não está pegando, não está poupando mais ninguém, né? Temos hoje 600 cargos vagos para o Poder Federal e não temos nenhum apoio. Então, nós vamos trabalhar fortemente nessa linha aí das condições, melhoria das condições de trabalho, tentar achar alguma fórmula para equacionar isso, já que o concurso público dificilmente vai acontecer no período que vai ser próximo, e institucionalizar a questão dos robôs. A gente já conversou isso várias vezes, né? Os robôs que auxiliam na triagem dos processos, na movimentação dos processos pelos Sapiens. Tem várias iniciativas no Brasil todo, mas que não são nacionais e nem institucionais, né? São criação das pessoas conforme a necessidade vão criando as suas ferramentas. E isso precisa ser institucionalizado, precisa ser disponibilizado para todas a AGU de uma forma oficial, para que todos tenham também segurança na utilização da ferramenta. E hoje está totalmente no risco do usuário e do programador. Então, qualquer erro ali hoje, quem vai responder é o usuário. Isso não pode acontecer. Precisamos que a instituição que não nos dá as condições adequadas de trabalho assuma a sua responsabilidade. Se tem 600 cargos vagos, é porque são necessários mais 600 procuradores. Então, ela tem que dar as ferramentas e a segurança jurídica para que a gente possa trabalhar. Não podemos também, essa questão das férias, o desobrigo hoje não é mais suficiente os períodos que estão sendo dados, estão sendo considerados. A pessoa continua trabalhando de férias adentro. Tem a questão do home office, que fomos todos jogados para o home office, sem nenhum suporte pela AGU, tem uma regulamentação mais adequada. As pessoas não têm mais final de semana, porque não se separa mais, os filhos em casa, tem que cuidar das aulas e dar conta da carga absurda de processos. E a AGU não deu um computador, não deu uma internet,
deu suporte, não deu orientação nenhuma para quem estava acostumado a trabalhar todos os dias na repartição, tem que começar a trabalhar em casa, não teve nenhum suporte, uma orientação, uma economia, psicológica até para suportar essa questão. Então nós temos que realmente trabalhar fortemente, investir nesse trabalho que já vem sendo feito a longa data aí, e partir para cima da AGU mesmo, realmente, porque está ficando insustentável a situação. Não tem mais condição. E nós temos que ser parceiros para nos dar na busca das soluções, mas temos que cobrar também melhores condições, porque acreditar não tem como. Focar nisso, eu acho que é uma prioridade absoluta aí, além da reforma administrativa, que deve piorar ainda mais a situação. Como representante de carreiras, nós temos que ir atrás de soluções internas para resolver esse problema. Tem que ser uma das prioridades, a melhoria das condições de trabalho e a reforma administrativa aí, né, para a gente correr atrás disso também e impedir que piore e nos tire prerrogativas. Acho que é fundamental. Obrigada, Miguel. Sem falar que a elevação da carga de trabalho sujeita os colegas a um risco de erro muito maior, né? Quanto maior a pressa, maior o risco de errar, né? E a corregedoria pressionando do outro lado. Realmente muito difícil mesmo. Eu coloquei, nesse ponto, viu, Miguel, só deixar registrado aqui para os colegas, no Ceará, em Juazeiro do Norte, alguns colegas tomaram iniciativas, fizeram projetos individuais de utilização de robôs, e hoje eles têm uma qualidade de vida muito melhor, tá certo? Esse trabalho, ele é conhecido, né, pela administração central da Advocacia Geral da União, mas não é uma tecnologia institucionalizada pela AGU. Eu acho que o problema maior é esse, o risco é do colega, é um projeto muito bom, mas o que acontece? O risco é do colega, e não foi disseminado, entendeu, em todas as unidades, né? Quer dizer, é um projeto isolado, né, que poderia, sim, estar melhorando a vida de todos os colegas do Brasil todo, mas a gente não consegue avançar nesse ponto, coisa que a magistratura está muito à frente de nós, já aplicando, né, as novas tecnologias de forma massiva, tá certo? E assumindo os riscos, tá certo? No âmbito dos tribunais, STJ e STF, eles assumem o risco de cerca de 15%, viu, Miguel? Cerca de 15%, a magistratura reconhece a possibilidade de erro em 15%, e ainda assim tem utilizado, tá certo, para proteger a vida dos juízes. E a AGU não acompanhou. Nós estamos vendo a magistratura com a elevação exponencial da produtividade, e nós não tivemos, né, não fizemos um trabalho para acompanhar esse crescimento. E a saída existe, ela está bem perto de nós, que seria a institucionalização das tecnologias que já existem. A ANAF, ela pode, sim, ingressar ajudando nesse processo, seja fornecendo os dados científicos através do centro da escola, através do centro de estudos, seja através de algum suporte financeiro que seja necessário para algum estudo, para algum trabalho, né, que possa dar segurança ao gestor, digo gestor Brasília, no sentido de aplicar isso em todo o país. Está sem som, Isabel. Isabel, você está sem som, minha amiga. Olá. Oi, Miguel. Eu vi aqui uma contribuição aqui muito legal sobre isso que você está falando, do Eduardo, que ele fala assim, seria possível pensar em uma ação onde ficasse limitada a carga a um valor X ou Y por advogado público federal no contencioso? E aí, mais abaixo, ele continua, uma ação ordinária que permitisse um profundo estudo
e temor dos gestores da AGU que ignoram o problema. Em especial, ele falou do pessoal do INSS, mas eu imagino os advogados públicos federais que atuam no contencioso do INSS. Achei muito interessante isso aí, viu, Isabel? Acho que a gente vai registrar, porque a gente tem que usar aqui, ó, para achar uma solução. A ANAF tem que achar uma solução para isso. Na verdade, a responsabilização dos gestores que não nos dão as condições. Exatamente. Se não for, para prevenir, pelo menos, responsabilidade. Exatamente. Um colega hoje me questionou, na verdade, uma outra questão, né? Mas essas ações judiciais, elas precisam estar bem fundamentadas, né? Claro que todas essas medidas podem ser tomadas, mas o principal ponto de partida é um estudo científico. E nós já temos, não é, Marcelinho? Um ex-colega, acho que é Alexandre o nome dele, né? Ele fez um estudo sobre a carga de trabalho da AGU. Eu acho que esse trabalho pode ser Alexander, Marcelo, obrigada. Eu acho que esse trabalho pode ser, sim, buscado. Podemos entrar em contato com o Alexander, saber quais são as condições, né, de acesso a esse estudo científico que ele tem. O fato é que a gente precisa trabalhar nesse sentido, né, Marcelinho? Sim, inclusive, só para te dar a notícia, a ideia do nosso projeto, ela deve ser feita pelo colega Alexander, tá? Que saiu da carreira, né, naquele momento, houve um PDV, e agora ele tem atuado como advogado privado, e nós fizemos o contato com ele, e ele deve ser contratado pela ANAF, né, já está em vias de contratação, para dar seguimento ao estudo que nós já apresentamos na AGU no primeiro momento, e que agora a gente deve ter um segundo passo nesse estudo, para que a gente possa demonstrar toda essa situação e, inclusive, subsidiar uma eventual ação mesmo judicial que previna a responsabilidade, né, que responsabilize eventualmente os gestores, que coloque esse problema na ordem do dia, né? Então, assim, a ideia é que o Alexander seja o nosso colaborador para a continuidade desse estudo, para que a gente possa avançar, né, nessa questão da carga de trabalho e do excesso de trabalho, que eventualmente vai ter que chegar no momento, vai ter que ter algum tipo de limitador. Não dá para ser que a gente só absorva o trabalho sem que tenha um limite. Todos temos limites, né? Mesmo com robôs, mesmo com toda a tecnologia. Então a gente vai trabalhar nesse sentido. Já estamos em vias aí dessa contratação e devemos ter esse projeto aí já nos próximos dias em andamento sobre esse tema. Obrigada, Marcelinho. Vai ser importante, né? Qualquer medida, né? Ela exige esse estudo, isso subsidia e dá viabilidade à demanda judicial. Nós temos outros pontos, gente, que precisam ser abordados na noite de hoje, todas as questões, né, são muitas dúvidas dos colegas. Eu vou falar sobre um ponto que tem sido muito abordado nos grupos de WhatsApp, que envolve a questão dos honorários. Porque muita gente questiona, né, estão falando que eu vou alterar a lei dos honorários. Gente, vou deixar muito clara essa questão para vocês, fica gravado e vai ficar para o Brasil todo. A Isabel Cecília trabalha pelos honorários desde que eu entrei na AGU. Desde que eu entrei na AGU, em 2000, que eu faço trabalho associativo. Marcelinho, eu não vou tomar nenhuma medida que ponha em risco os honorários, certo? Qualquer decisão que envolva honorários, ela precisa passar pelo crivo dos associados. Então, o primeiro bloqueio está aí, tá certo? O segundo, nós precisamos trabalhar para que nós tenhamos um ambiente de integração de ativos e de aposentados. Isso envolve um trabalho de conciliação constante que deve ser feito, tá certo? Nesse sentido. Então, nós temos demandas de aposentados que precisam também ser consideradas, mas isso deve ser trabalhado numa Câmara de Conciliação
onde sejam esgotados todos os argumentos, sejam dos ativos, sejam dos aposentados, com números, com dados, com a repercussão concreta de tudo isso. Então, não adianta. Sabe, muita gente pergunta o que você entende sobre percentual, você acha que tem que ser reduzido, tem que ser aumentado. Gente, nós precisamos submeter, com a proposta da Isabel, submeter essa questão à Câmara Interna de Conciliação. Essa é a proposta da nossa chapa. Mas isso, como eu disse, toda questão que envolve honorários, ela precisa do crivo do associado. A Isabel não está aqui para revogar, para alterar a 13327, que é uma conquista, a conquista histórica das carreiras da Advocacia Geral da União, né? Então, a gente tem visto muitas fakes circulando, né, que eu vou pôr em risco os honorários, que eu vou submeter os honorários ao judiciário ou ao legislativo num momento de reforma. Então, eu quero, por favor, tranquilizar, né, todas as pessoas, sejam ativos, sejam aposentados, tá certo? Que a ANAF não vai tomar nenhuma medida que ponha em risco os honorários, tá certo? Isso eu quero deixar realmente bem consignado. Temos outras questões aqui para trabalhar. Nós temos, por exemplo, a questão das reformas e dos projetos de interesse da Advocacia Pública Federal. Você pode falar um pouquinho? Nós não temos só a PEC 32, que envolve a reforma administrativa, nós temos vários projetos. Boa noite. É engraçado você ter passado para mim, viu, Isabel? Porque você fez uma fala tão, né, falando que vai tranquilizar as pessoas. E o que eu queria dizer, pessoal, é que eu quero apavorar mesmo vocês. Porque a reforma administrativa, ela nos atinge diretamente, a nós que já estamos em exercício, não é só para quem ainda vai entrar, não é só para quem ainda vai fazer o concurso, não. Eu tenho visto, assim, eu acho que não está sendo colocada na adequada perspectiva, sabe, Marcelino? Essa questão da gravidade do que virá a ser a reforma administrativa, porque a verdade é que a gente, como um novelo de lã, a gente está vendo ali uma pontinha, que foi a PEC 32, apesar de ela já ser péssima em vários pontos para nós, e quero registrar que nós não somos contra a reforma, e nem poderíamos ser, porque isso não é da nossa competência, né? Enfim, é uma demanda da sociedade, é uma questão que está submetida ao parlamento. Então, o que nós precisamos é realmente tentar trazer esse debate numa outra perspectiva, porque eu percebo, assim, que, de uma maneira geral, os honorários, eles foram uma grande conquista realmente, Isabel, para nós, né, que há bem pouco tempo atrás, nós éramos uma das carreiras jurídicas mais mal remuneradas do país, em termos de advocacia pública, não é? E realmente foi uma mudança de paradigma muito grande isso, só que a reforma administrativa, ela coloca muita coisa em risco, inclusive o nosso próprio cargo. Quando, por exemplo, ela delega para uma lei ordinária, não mais uma lei complementar, a questão da regulamentação da avaliação de desempenho, que gera uma perda de cargo de um servidor público estável. Isso é muito grave. Cadê a redação da lei? Quais serão os critérios? O projeto de lei que a gente tem hoje tramitando, que é um projeto de lei complementar, e agora com essa proposta para flexibilizar para a lei ordinária, a gente não sabe até que ponto essa redação vai ser aproveitada ou não, mas o projeto de lei, ele é muito preocupante, ele traz critérios muito subjetivos para essa avaliação de desempenho, que pode culminar na demissão do servidor público estável. Eu estou sendo aqui repetitiva porque isso me assombra, isso tira o meu sono hoje. E eu percebo as pessoas muito anestesiadas, assim, de uma maneira geral, não estou criticando ninguém,
mas a reforma administrativa, ela vai vir pesada, ela vai ser uma luta muito grande, e é uma luta que já começou. O Marcelino, inclusive, como ele falou no início, tinha poucas pessoas, ele, inclusive, ocupa a função de secretário-geral do FONACAT, né? O FONACAT, gente, é um fórum das carreiras típicas de Estado, que congrega mais de 30 associações, são mais de 200 mil servidores públicos. Isso traz o debate para um outro patamar. A gente não pode ter a ilusão que a ANAF sozinha vai brigar contra o gigante. O grupo tem que se unir. Nós, da Carreiras Típicas de Estado, nós temos que estar engajados, unidos, articulados. Integração é a palavra, tá certo? Serenidade, tranquilidade e articulação. E eu queria também, Isabel, deixar bem claro que foi uma questão que surgiu nos grupos, como que seria feita essa articulação. Essa articulação, gente, ela sempre existiu. A ANAF, ela tem uma assessoria parlamentar muito boa, ela tem até mais de uma assessoria parlamentar, e a ANAF, ela não tem hoje dificuldade nenhuma em relação a qualquer tipo de marcação de agenda, de reunião com as altas autoridades da República. Vocês veem aí, dia a dia, o Marcelino noticiando isso, o Júlio também reportando isso. Então, o que nós precisamos é dar continuidade a esse trabalho, porque a reforma administrativa vai precisar de gente nossa lá dentro do Congresso Nacional. É sola de sapato dentro do Congresso Nacional, tá certo? Então, eu queria só fazer esse registro para o pessoal entender que a reforma, ela vai nos atingir, sim. Não adianta achar que porque a gente é carreira típica de Estado, a gente está fora. Não. Nós temos a questão também da definição dos cargos de liderança e assessoramento, que isso está totalmente nebuloso. Isso não foi definido no texto da PEC. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ser chefiados, agora as procuradorias vão ser chefiadas por gente fora da carreira, fora do concurso. O que seriam, o que estaria abrangido esses cargos de liderança e assessoramento? Então, assim, é muita coisa, tá, gente? É muita coisa, nos afeta. E você queria tranquilizar o pessoal, ou Isabel, mas eu queria mesmo era deixar eles, assim, bem preocupados, realmente, porque a situação é grave e o cenário é instável, desfavorável. Nós precisamos de muitos votos lá dentro do Congresso Nacional para conseguir realmente fazer com que essa reforma administrativa seja uma reforma que fortaleça e engrandeça o serviço público, o papel da advocacia pública, tá certo? No Estado brasileiro. Porque o que a gente não pode permitir é ver constantemente esses ataques à nossa instituição, pessoas aí sofrendo esse assédio institucional, organizacional, pessoas com autoestima já prejudicada, com problemas de saúde. Você até falou ontem muito bem a questão da atenção à saúde mental, se você até pudesse retomar isso. Então, gente, isso, é problemático. E tem mais, só para finalizar minha fala, já existe rumores, e o Marcelino está aqui para confirmar isso, de retomada dessa questão da extinção dos honorários na boiada da reforma administrativa. E o Marcelino aqui sabe muito bem disso. Então, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. A gente não tem nada garantido, a gente precisa estar unido, a gente precisa estar forte e a gente precisa estar na hora certa, no lugar certo. Tá certo? É isso que eu queria dizer. Posso falar? Pois não, Helena. Pois não. Posso falar rapidamente? Claro. Então tá. Estão ouvindo bem? Então tá. Hoje está aparecendo a minha imagem, hein? Que bom. Ontem eu falei no escuro, né? Então hoje eu vou dar uma impressão melhor falando às claras, né? Nossa presidente Isabel, e Júlio, vice-presidente, e demais diretores, ninguém fala aqui, porque é um pouco polêmico, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gosto de uma pessoa chamada Adams. É Lula o apelido dele, é Luiz Adams. Esse cara eu chamo de maluco. Ele
fez terra arrasada da AGU e de todas as associações. Eu sou associativo desde antes da criação da ANPAF, que foi em 1989. Quando eu entrei no IAPAS, hoje INSS, na Procuradoria, em 1984, o IAPAS pagava para advogados privados fazerem a cobrança no interior. E os procuradores, chamados à época autárquicos, eles já pleiteavam o direito aos honorários advocatícios. Imagina, 1984, hein? A Constituição veio para 1988. E esse pessoal já começou a ser aguerrido e lutar pela criação, como disse você, nossa presidente Isabel, a criação da própria AGU. Então, esses advogados mais antigos, e a maioria aposentados, lutaram muito para que existisse a AGU. Os procuradores mais modernos têm que saber que os procuradores mais antigos, assim como eles estão lutando hoje pelas 600 vagas anunciadas, lutavam para que eles entrassem por seus concursos, principalmente a partir do ano 2000. E aí o que acontece? Por que terra arrasada? O Adams preparou o caminho para ele. Ele era procurador da Fazenda, procurador-chefe da AGU, e preparou de um jeito que ele continuaria sendo procurador da Fazenda, poderia, se passasse, fazer a advocacia privada e deixar de fora os aposentados, melhorando a quota dos ativos, ou seja, a dele também. Mas tudo isso aí sofreu um caminho diferente. Hoje ele é uma pessoa que nem está mais na AGU, graças a Deus. Todo mundo sabe que ele foi para um escritório de interesses alienígenas, inclusive junto à Petrobras. Isso aí não é segredo para ninguém. Ele desapareceu de circulação e deixou o problema para nós. Quando ele estava lá, até que parece o projeto seria encaminhado para o Congresso com a participação nos honorários também dos aposentados. Mas quando estava para encerrar o ano legislativo, ele encaminhou o projeto para o Congresso sem a presença dos advogados aposentados, procuradores aposentados e pensionistas. Excluiu. Lá no Congresso é que sim, aí foi criado um tal do movimento MAPA. Por que eu falo assim, terra arrasada? Como que a associação que abriga ativos e aposentados, e a maioria dessas associações, ou pelo menos a nossa, a ANAF, antiga ANPAF, antiga UNAF, 3 por 1, 3 ativos por 1 aposentado. O que eles pensaram? Pensaram em realmente excluir os aposentados. Mas os aposentados criaram um movimento que existe até hoje, não é muito bem visto, às vezes, pelas associações, chamado MAPA, Movimento dos Advogados Públicos Federais. Esse movimento, o que ele pretendia? Pretendia, junto ao Congresso, reverter essa situação inusitada, incrível, esdrúxula, de ficarem de fora. O que se conseguiu? Na Câmara dos Deputados, um trabalho muito grande, uns com mais mérito do que outros, mais objetivo do que outros, conseguiram, na Câmara dos Deputados, fazer uma emenda onde colocava que os aposentados, os pensionistas não estavam fora, os aposentados receberiam, de acordo, de agosto a dezembro, uma cota cheia, como qualquer outra, e de janeiro em diante do outro ano, receberia de acordo com tabela. O que decidiu ali a emenda? A emenda
até veio com essa tabela, mas fixou que o valor, a cota mínima, o percentual mínimo seria, olha, isso é importante, 52%. Isso gerou um inconformismo de uma boa parte dos colegas que não queriam que os aposentados recebessem honorários, dizendo que não, que aquilo lá não era 52, deveria ir para 37. Essa discussão já foi levada para dentro da ANAF, já levaram parecer de conceituado matemático, que chega à conclusão, viu, Isabel, que é de 52% a taxa mínima, a cota mínima, tá? Não seria 37, seria 52. Eu tive a oportunidade de aceitar ser diretor da ANAF para assuntos de aposentados e pensionistas, e tratava muito com o nosso presidente, e tratava também com alguns outros colegas de diretoria, no sentido de que era muito difícil o assunto mesmo, porque tinha sido uma terra arrasada, tinha sido para acabar mesmo com a associação, para fazer uma divisão de coleguismos, entendeu? Uns seriam privilegiados e os outros seriam esquecidos. Mas quem é que seria esquecido? Justamente aqueles que desde o início lutaram pela existência de um pagamento de honorários para os procuradores, que agora, aposentados, aguardavam também ter o legítimo tratamento. E o que acontece? Eu tive a oportunidade de falar para a diretoria da ANAF antes de ser diretor. Não, claro que o dinheiro importa, né? Todo mundo trabalha aí com dificuldade. Os aposentados, justamente por serem mais velhos, precisam de atendimento médico, psicológico, comprar remédios, mais do que até os jovens advogados, procuradores. Mas eu penso assim, não é nem tanto o dinheiro a menos que nos ofendeu. O que nos ofendeu foi o tratamento, o desrespeito, sabe? Deixar uma pessoa que trabalhou uma vida inteira por aquele grupo, por aquela associação, por aqueles ideais, de fora. Ora, o que é isso, minha gente? O dinheiro é tudo na vida? A gente sabe que não. Nós estamos vivendo num período de pandemia. Dizem que nós vamos sair dessa pandemia com novos objetivos de vida, que vamos respeitar mais os direitos das pessoas, vamos, enfim, deixar diferente esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu sou um pouco cético, mas em prol do bem de todos, eu acredito que devamos viver melhor, devamos viver juntos, respeitar isso que foi esquecido por um péssimo advogado-geral da União, de nome Adams. Podemos concluir, Heleno? Posso concluir? Por favor. Então, o que eu queria deixar para essa diretoria, que eu sou um dos apoiadores, modestamente, né, porque eu sou o candidato, junto com outros colegas valorosos, que também apoiam a sua chapa, viu, Isabel, lá em Santa Catarina. Você está bem, porque lá em Santa Catarina, quem ganhar vai te fazer um bom trabalho, vai te ajudar a levar bem o teu trabalho. Então, para concluir, o que eu sugeriria, Isabel? É fácil resolver esse assunto? Não. 3 por 1, 3 ativos para um aposentado. Eu sei que entre os ativos tem vários que compreendem essa situação, que não pode tratar desigualmente o antigo procurador, aquele que foi lutar para que existisse a própria AGU, né? Se eles estão aí hoje, eles estão aí porque nós trabalhamos para que eles estivessem. Assim como eles agora têm que trabalhar para contratar mais 600 e eles se verem livres dessa carga insana de trabalho. Então, assim como nós queremos respeitos, eles vão querer ser respeitados amanhã. Acredito que sim. Então, o que eu deixaria é um pedido, Isabel. Não é pedir milagre, que você prometa que você vai resolver esse assunto, assim da noite para o dia, numa canetada, contando mentiras eleitoreiras. O que eu peço, Isabel, em nome
de todos os meus colegas aposentados é que essa atual diretoria continue respeitando os aposentados no que eles têm de mais grato, de mais íntegro, que é o respeito à igualdade, né? Que respeitem essa luta que eles tiveram até agora. E procure dar uma saída, porque não é fácil, mas procure dar uma saída para esse assunto, respeitando a dignidade, não permitindo as disputas, né? E tentando, por sua liderança de presidente, fazer as pessoas compreenderem que o melhor não é buscar isso no judiciário e jogar nossas mazelas para que outros decidam, né? Deixar isso na mão de juízes para quê, minha gente? Isso tem que ser resolvido por pessoas adultas, inteligentes e sábias. Eu respeito muito e admiro muito o Marcelino, porque dentro do possível ele fez o que poderia ser feito naquele momento para os aposentados. Conquistou-se muito. E eu até sugiro, viu, Isabel? Coloque na campanha tudo o que foi feito. Porque eu tenho ouvido aqui na base que nada foi feito. Pois sim, muita coisa foi feita. Principalmente buscando o resgate da honorabilidade dos procuradores antigos. Tá bom, Isabel? Obrigada. O que você precisar de mim aí, de apoio, você vai ter. Você e toda a tua diretoria. Obrigada. Eu acho que nós não estamos para o momento de ficar fazendo novidade eleitoreira. Um monte de promessas que a gente sabe que não vão redundar em nada e de deixar de lado toda a expertise, todo o conhecimento adquirido com dura luta de todos esses integrantes da ANAF. Obrigada, meu amigo. Não são compreendidos, Isabel, às vezes não são compreendidos. Meu amigo, eu queria só pedir para você concluir mesmo, porque nós temos muitos colegas também querendo falar e outros membros da diretoria. Desculpa, Isabel. Agradeço, Helena. Desculpa, Isabel. Obrigada, meu amigo. E você vai ter em mim aqui, nos nossos colegas que estão do lado da tua chapa, aguerridos guerreiros aí para levar a bom termo essas eleições. Um abraço. Obrigada, meu filho. Tchau, tchau. Obrigada. Desculpa aí pela limitação do nosso tempo. Não. Eu vou passar a palavra agora para o Ronald. O Ronald vai falar um pouco sobre orçamento anual, a ideia que nós temos de criação do portal de transparência e algumas questões que envolvem, né, as contas da ANAF, que tem sido objeto também de questionamento pelos vários colegas das carreiras. Ronald, boa noite, amigo. Tá aí, Ronald? Opa, só um pouquinho. Agora eu liguei meu áudio, tinha esquecido que estava fechado. Bom, boa noite a todos. Eu queria ser bem breve, mas pontual em algumas questões que me chamaram a atenção. Mais cedo eu pude participar um pouco da live dos colegas da outra chapa, né? E eles levantaram algumas questões interessantes, por exemplo, o alto valor de custo do CONAF, né? É interessante que eu percebo que as pessoas, elas talvez não conheçam minimamente o estatuto, né? Por que o CONAF acaba ficando com um valor um pouco mais alto? Porque se vinculou a Assembleia Geral ao evento CONAF. Então, na Assembleia Geral, existem pessoas que obrigatoriamente precisam estar lá. Então, você precisa deslocar uma série de pessoas para o CONAF e ir lá fazer a Assembleia Geral. Só que é interessante que a diretoria, o Marcelino, ele sempre tentou ser um pouco mais restrito nessa ida, né? A fim de puxar apenas os representantes titulares, né? E o colegiado, à época, inclusive das pessoas que hoje reclamam que o CONAF é mais caro, sempre lutaram para que, inclusive, o suplente fosse puxado integralmente, esse tipo de coisa que acaba, obviamente, elevando os custos. Então, o motivo dos CONAF serem um pouco mais alto o valor é simplesmente esse. Houve uma vinculação da Assembleia Geral ao evento CONAF.
e também a ilha de suplentes, para que houvesse aí o pagamento de passagem aérea e hospedagem. Então, é basicamente isso, né? Então, talvez a falta de conhecimento do Estatuto é que leva a essas conclusões equivocadas, né? Em relação à questão do orçamento, eu estava ouvindo o pessoal da outra chapa, e a ideia deles é fazer um orçamento participativo, né? Ouvindo todas as pessoas da associação, para saber onde elas acham que o dinheiro deve ser gasto, quais que seriam os diretrizes e os objetivos, ouvindo todo mundo. Só que eu acho que as pessoas também não leram o Estatuto, porque os objetivos e diretrizes da ANAF já estão no Estatuto. Nós precisamos cumprir esses objetivos, essas diretrizes. Não existem diretrizes novas, não existem objetivos novos. Eventualmente, você pode pontuar uma questão ou outra, mas os objetivos já estão lá. Nós precisamos pegar esses objetivos e executar, ir atrás de conseguir esses objetivos, né? Ouvi também que eles têm uma proposta de fazer uma auditoria patrimonial, que eles querem saber, né, o que a ANAF tem de patrimônio. Meu Deus do céu, essa auditoria já foi feita, está lá no site, foi feita em 2020 agora. É só entrar no site, você vai ver a auditoria patrimonial. Então, assim, a gestão não tem nada a esconder, está tudo lá. Está tudo na transparência, tem a auditoria patrimonial, tem as despesas com diárias, com parte, está tudo lá, né? Então, talvez para criar um fato, eles estão levantando algumas situações, mas está tudo lá, né? De forma bastante clara, não? Obviamente, eu não quero ser aqui dono da razão, mas tem coisas que realmente chamaram bastante atenção. Mas, enfim, a minha ideia de orçamento, como eu tinha explicado há alguns dias, é uma forma muito simples de você executar os objetivos, né? Você tem ali um limite de gasto, né, ou uma projeção de gastos, e à medida que o ano vai passando, você vai executando aqui. Obviamente, isso pode ser construído com várias mãos, com participação, perfeito, eu não me oponho a isso. Mas a gente tem que entender que até pouco tempo, boa parte dos estados sequer tinha representação estadual. Ou seja, nós estamos falando de quê, né? Não, vamos ouvir todos os representantes. Olha, mas você tem 4, 5 estados que simplesmente não tem representante. Às vezes, estados com 3 vagas têm uma vaga de representante. Ou seja, infelizmente existiu durante algum tempo talvez um não interesse de pessoas para serem representantes. Então, nós estamos falando de quê? Vou discutir com quem, né? Mas eu não me oponho a uma discussão, só que tem que ser uma discussão objetiva, que leve a resultados. Ora, para nós fazermos um orçamento participativo, um orçamento para ouvir todas as pessoas, talvez nós vamos gastar grande parte do nosso tempo fazendo isso. Enquanto outras questões altamente relevantes, como a Daiane pontuou, reforma administrativa, várias leis que estão aí nos ameaçando, estão correndo. Então, a gente não pode correr o risco de trazer os olhos só para dentro da associação, dos problemas internos, administrativos e burocráticos, e deixar aquilo que realmente nós precisamos tratar, né? Fazer com que a AGU, com que a nossa carreira seja valorizada, fazer com que a ANAF seja a maior associação da advocacia pública do Brasil, fazer com que a ANAF seja, assim, uma associação referência em relação a todas as outras associações do Brasil. Então, nós não podemos correr o risco de pararmos em situações burocráticas, né, e achar que ali é a finalidade. Não, aquilo lá é um meio para nos levar aonde a ANAF precisa alcançar, né, o objetivo no qual a ANAF precisa alcançar. Então, eu queria só pontuar essas questões. Em relação ao portal da transparência, a minha ideia é fazer uma coisa mais elaborada, mais ampla, mas aquilo que hoje, enquanto diretor financeiro em substituição, né, substituindo a Júlia, aquilo que me cabia fazer nesse pouco tempo que eu estou, eu já tenho feito, né? A gente já tem publicado já
as despesas da diretoria, nas representações, coisa que antes não tinha sido feito, né? Além dos balancetes. Porque, realmente, se você olha um balancete, sobretudo as pessoas que não têm algum conhecimento técnico com contabilidade, é um pouco assustador, né? São vários números, vários rubricos, então, às vezes as pessoas não entendem muito aquilo. Então, realmente, quanto mais a gente puder facilitar para o associado, para ele ter uma visão ampla sobre as contas da associação, é interessante, e a diretoria financeira ela vai se empenhar nesse sentido, no sentido da transparência, no sentido da melhoria das contas da associação. E um outro ponto que eu acho que talvez só a nossa chapa tenha abordado, seria melhorar os investimentos da associação, como eu disse há pouco, há alguns dias. Ou seja, a associação ela tem alguns investimentos que poderiam ser turbinados, né? Não estou falando aqui e nós irmos para o mercado de ações, correr risco no mercado financeiro, não é isso, mas dá para melhorar alguma coisa. Então, aquilo que a gente puder melhorar, talvez entrando em algumas corretoras de valores, tendo ali um leque de produtos muito maior de investimento, eu acho que a gente só tem a melhorar. Então, seriam essas as considerações que eu queria colocar e espero que a gente consiga executar todas elas. Muito obrigado. Ronald, muito obrigada. Viu, se eu puder só fazer Marcelinho. Um complemento, O Ronald, ele assumiu agora, a partir desde julho, né, a questão da diretoria financeira, em conjunto com a diretoria de comunicação, a qual ele já estava vinculado, e ele tem feito um trabalho muito interessante também, principalmente no sentido de aumentar a transparência quanto aos gastos, né, da ANAF, também a transparência positiva, mostrar o quanto nós estamos conseguindo aumentar o patrimônio, estamos melhorando os investimentos. Então eu queria fazer aí essa referência e que todos possam aí visitar a página da ANAF, que já tem lá todo um quantitativo de documentos muito interessantes que trazem aí um vasto material que já pode ser consultado e que, se a chapa concorrente tivesse consultado, talvez várias das propostas não teriam sido trazidas nesse momento. Mas faz parte, e eu queria registrar esse trabalho que vem sendo feito pelo Ronald aí. Muito interessante. Eu queria só pontuar uma coisa que o Marcelo pontuou no começo, mas o Thiago, no começo. Oi, Isabel, é o Ronald aí. Em relação ao crescimento patrimonial da ANAF, né? Então, a gente começou ali, a ANAF foi criada, tinha um patrimônio de mais ou menos 2.700.000. Hoje, em setembro, menos de 4 anos, nosso patrimônio é 8.200.000, né? Ou seja, é um aumento de 200% em menos de 4 anos. Ou seja, nós estamos crescendo uma média de 50% ao ano, né? Você pega das empresas do Brasil, quem é que anda crescendo 50% ao ano? Talvez uma ou outra. Ou seja, a ANAF é uma associação robusta, ela continua crescendo e tenho certeza que vai continuar crescendo. É só a gente continuar fazendo aquilo que estava sendo feito de forma correta. Ô, Ronald, concordo, viu? Inclusive, eu queria só acrescentar, pedir para você falar um pouco sobre aquela questão que você abordou ontem, estudar a viabilidade de uma assessoria em investimentos, inclusive aquela questão também da gestão financeira para o associado, que surgiu o assunto aqui no site, no chat. Isabel, acho que o Ronald caiu. Não sei se ele ouviu a pergunta está aqui no chat, sobre aquela questão da assessoria de investimentos que o Ronald abordou. Caiu a... Vamos passar a palavra, então, para um outro colega que possa falar. Nós temos algumas ideias... Pois, desculpa, eu voltei aqui. Voltou, Ronald? Na minha internet aqui, eu vou ter... Você conseguiu ouvir a pergunta? Não ouvi. Então, surgiu aqui no chat uma sugestão que
refere-se exatamente à ideia que você estava comentando ontem, sobre a viabilidade de contratação de assessoria de investimentos, Perfeito. inclusive uma questão de gestão financeira para os próprios associados. Então, se você pudesse falar um pouco Perfeito. também, seria interessante, porque foi abordado aqui no chat. Certo. O que acontece? Hoje os bancos, vamos dizer assim, normais, instituições financeiras normais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o leque de produtos que eles oferecem em relação a investimentos, ele é bem reduzido. Além de ser reduzido, eles cobram uma taxa de administração muito grande. Então, isso acaba nos levando para as corretoras de valores, né? Então, você tem as mais famosas, XP, Rico, dentre outras, né? E dentro dessas corretoras de valores, você tem investidores profissionais, né? E é interessante que, para você contratar um investidor, você não precisa pagá-lo diretamente, porque ele é remunerado pelo fundo onde você coloca o dinheiro. Então, a ANAF não despendiaria nada de recurso para contratar eventual investidor, porque esse investidor ele recebe diretamente dos fundos, enfim, dos produtos que são vendidos na corretora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu também sempre conversei com os colegas, inclusive tentei levar algumas vezes até para o CONAF, seria fazer com que o próprio colega, o próprio associado, ele tivesse ali um mínimo de orientação de educação financeira, né? Infelizmente, a gente vê né, muitas pessoas do nosso lado, assim, super endividadas, né, com problemas sérios nessa questão de finanças, né? E eu posso falar, eu também era um deles até fazer uma consultoria dessa, né? Então, aumenta, nossa, só para vocês terem uma ideia, assim, antes, e aí falando um depoimento pessoal, antes de eu fazer essa consultoria financeira, eu tinha mais ou menos uma dívida de 300 mil reais, alguma coisa assim, né? Após 3 anos, eu saí de uma dívida de 300 mil para um crédito de 200 mil, né? Ou seja, é uma coisa que realmente faz uma diferença muito grande, né? Então, se a gente pudesse facultar ao associado algum suporte de educação financeira, seria muito interessante, e a gente tem também as ferramentas de contratar um profissional nesse sentido, para que o associado também ele possa, enfim, ele possa desfrutar dessa educação financeira, né? Se a gente for olhar a página do Ministério do Planejamento, tem vários servidores endividados, entendeu? E, inclusive, às vezes as pessoas dizem, vocês ganham tão bem, como é que vocês estão endividados, né? O segredo da educação financeira é aquilo, né? Não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta, né? Então, eu penso que isso poderia ajudar muitas pessoas que estão em situação de endividamento. Muito obrigada. Nós temos alguns pontos também que os colegas estão trabalhando e perguntando bastante, e o colega Daniel, ele está aqui para falar um pouco sobre prerrogativas. Daniel, você está aí? Ele estava aqui há pouco. Daniel? Enquanto ele não responde, Isabel, continuando aqui a nossa interação aqui direta com o associado, deixando bem claro, viu, gente, que quem quiser, só falar aqui no chat, eu estou anotando, a gente franqueia a palavra, pode fazer sua pergunta aqui ao vivo, tá? A Leila estava comentando sobre a questão da política remuneratória, né? A questão do valor do nosso subsídio, e deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dela. Qual a sua pergunta? Qual a sua proposta para tentar a melhoria dos subsídios? A ANAF precisa se preocupar com a melhoria dos subsídios. Não podemos ficar conformados com os honorários. Comentário da Leila. Achei Na verdade, é importante. O resgate dessa política remuneratória é realmente bastante importante. Muito embora a situação econômica e política do país realmente não sejam favoráveis, né? A gente precisa ter essa dimensão, e a gente também precisa ter a dimensão que nós estamos batendo nas nossas portas uma reforma administrativa que vem muito pesada. Então, eu acho que a prioridade é realmente resguardar as nossas carreiras e deixá-las
inseridas no que serão denominadas carreiras típicas de Estado, tá certo? A fim de proteção do concurso público e da estabilidade do servidor. É óbvio que a busca pelo subsídio realmente é importante, isso vai precisar ser feito, mas, Isabel, o que vai ser prioridade agora? Prioridade é deixar a AGU, proteger a AGU, né, dessas agressões mais fortes ao serviço público e, principalmente, protegendo o concurso público e a estabilidade dos membros da AGU. Até porque a gente trabalha todo dia enfrentando poder político e poder econômico. Imaginem um advogado público federal que atua com ações de improbidade sem estabilidade. Então, é realmente preocupante a reforma administrativa e capaz, inclusive, de obstruir, de tornar inoperável, tá certo? O trabalho de combate à corrupção que os membros da AGU fazem com tanto afinco, né? Gente, tem um ponto também que é muito trabalhado nas reuniões, que é a questão do aperfeiçoamento dos meios de comunicação entre o associado e a diretoria da ANAF, e também como a gente pode trabalhar para que as questões que envolvem a advocacia pública federal, os membros da AGU, o trabalho da AGU possa ser melhor, né, trabalhado em termos de mídias sociais. Eu vou passar a palavra para o Tiago. O Tiago tem umas ideias legais para a nossa gestão. O Tiago vai assumir a diretoria de comunicações. Tiago, você está aí? Estou aqui sim, Isabel. Pode falar um pouco para nós? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Isabel. Cumprimento a todos os colegas integrantes da chapa e também cumprimento aos demais participantes que nos prestigiam com a audiência nesse evento. E no que tange à comunicação social, é hoje uma diretoria que vai assumir responsabilidades bastante significativas diante do grande volume de informações que hoje existe no cenário nacional, em especial naquilo que pertine ao que diz respeito aos membros da Advocacia Pública Federal. A gente tem visto aí, nos últimos meses, a AGU sempre sendo trazida para o meio da discussão, seja da reforma administrativa, seja com relação às prerrogativas inerentes aos nossos legítimos honorários, seja com relação à questão das promoções também, que todos sabemos que constituem um direito adquirido, resguardado por normativos que já existiam na instituição e, infelizmente, assistimos a episódios depreciativos, né? Depreciativos da advocacia pública e depreciativos da Advocacia Geral da União. Todos nós nos sentimos atingidos diretamente por isso. Não diz respeito a uma carreira em específico, mas toda a nossa instituição ela é afetada com esses ataques e a diretoria de comunicação já vem desenvolvendo um trabalho muito salutar na área, um trabalho de aproximação com os diversos meios de comunicação e um trabalho de divulgação também das estratégias, dos alcances, das vitórias e conquistas afetas à advocacia pública perante a sociedade. Isso precisa ser intensificado. A ideia realmente vai muito além de se trabalhar com as mídias digitais em Facebook, Instagram, Twitter. Na verdade, é preciso continuar os avanços na comunicação, buscando laços mais estreitos com a mídia, com a mídia televisiva, que hoje é grande formadora de opinião, infelizmente, diante das diversas camadas sociais do Brasil. Então, nós precisamos fazer um trabalho intensivo em relação a isso. Precisa de haver investimentos em relação a isso. A gente percebe que há um desgaste propositado e há um discurso realmente aviltante aos servidores públicos, e é isso que nós temos que combater. Nós precisamos de levar a informação objetiva, a informação concreta e a informação verdadeira, tanto à sociedade quanto aos diversos atores políticos no cenário nacional. Então, eu vou ser muito breve na minha fala, mas
o que eu reafirmo enquanto membro da chapa que pleiteia a assunção da gestão da ANAF para o próximo biênio é um trabalho incessante, tanto na comunicação interna quanto na comunicação externa. Os associados também precisam ter aprimorado os mecanismos de comunicação, e hoje a gente vê isso em razão até do momento triste que vivemos, em razão dessa pandemia que tem nos atormentado, mas explorar mais a utilização dos recursos tecnológicos que nos são favoráveis, a utilização de lives, de reuniões online, de estender os projetos que já existem, que foram desenvolvidos pela atual gestão da ANAF, como Conexão ANAF, que é uma outra proposta de extrema relevância e importância, a fomentar práticas mais intuitivas, acesso mais intuitivo ao aplicativo ANAF, e também o acesso direto aos membros da diretoria e à presidência da ANAF. A gente considera como muito importante e significativa a contribuição que cada um dos associados pode dar à associação, que na verdade deve servir a todos nós, né? Então, a proposta da diretoria de comunicação é exatamente essa, é fomentar os valores que prestigiem a nossa instituição de forma efetiva perante a sociedade, perante as demais instituições, perante a classe política, e também perante aos nossos associados, para que se sintam fortalecidos, para que se sintam engrandecidos. É isso que precisamos. Precisamos nos valorizarmos enquanto instituição, para que estejamos, assim, prontos para nos defender dos ataques que virão e esclarecer os fatos, né? Esclarecer as situações, dissolver equívocos, e eu acho que assim a gente vai conseguir realmente avançar, construir um futuro que seja algo que nos faça nos orgulhar, do que sintamos orgulho, né, de pertencer à AGU, de pertencer à advocacia pública e de servir a nação brasileira. Então, essas são as minhas considerações. Eu deixo um grande abraço a todos e, mais uma vez, externo meus sinceros agradecimentos aí. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Nós temos também aqui conosco o colega Miguel, o colega Raul. Raul, você pode falar um pouco também para nós? Você vai ficar com a diretoria de Relações Institucionais. Você tem algumas ideias para nós? Pode fazer o registro, por favor. Olá, doutora Isabel, boa noite a todos. Tudo bem? Gente, por favor, deixem os microfones desligados. Doutora Raquel, minha amiga de Santa Catarina, desligue o seu microfone. Olá, doutora Raquel, um beijo, meu amor. O diretor de Relações Institucionais, de Assuntos Institucionais, é muito bom que a gente esteja antenado com essa pauta plural da nossa chapa, mas plural de verdade, não plural no discurso, né? O colega Heleno fez um discurso muito pesado hoje, trouxe um áudio muito interessante para a gente. E a gente, como relações institucionais, a gente tem que trazer uma pauta que contemple todos os pontos de vista, né? É preciso, sobretudo, respeito quando a proposição vem, mas a gente também tem que ser realista, né? A gente não pode prometer nada que não possa cumprir. Então, quando eu vejo uma proposta se dizendo plural, se dizendo respeito à minoria, e se antecipa o mérito até do pleito com uma negativa, eu não vejo com bons olhos, eu não vejo como uma pauta plural. Então, como relações institucionais, a gente tem que promover o diálogo com diversos órgãos, né? E as nossas propostas envolverão diretamente os representantes estaduais, porque a gente quer estar pessoalmente com uma agenda propositiva perante todos os órgãos de representação estadual e todos os órgãos de representação seccional, se for possível, dentro da agenda de compromissos pertinente. E, dentre as propostas que a gente pode trazer, a gente já falou de institucionalização dos robôs, já falou de um projeto de acompanhamento de produtividade do procurador, com impacto no excesso de demandas. A gente já falou também sobre a aproximação com a FUNPRESP, né? A FUNPRESP, para que a gente possa, dentro do Ministério da Economia, criar um diálogo propositivo para a reabertura de prazo de adesão, mas
e aí eu chamo aqui as palavras do Ronald, com uma capacitação e um planejamento previdenciário para os membros, né? Eu cheguei a ressaltar que quem aderiu ao FUNPRESP ficou olhando para trás e quem não aderiu ficou olhando para quem foi, porque foi uma decisão muito, muito importante para a nossa vida, né? A gente abriu mão, eu sou do concurso 2006 e fiz a escolha consciente de aderir à FUNPRESP, mas uma das maiores prerrogativas do serviço público, de ser servidor, era ter a nossa aposentadoria, né, garantida, de acordo com a nossa contribuição durante a vida toda, né? E aí eu faço aqui a minha palavra de solidariedade aos nossos membros aposentados, do quanto a gente tem que ter respeito com essa decisão que é tão importante, esse planejamento que é a aposentadoria. Então, aproximação institucional com a FUNPRESP, junto ao Ministério da Economia, trazendo outras carreiras em bloco, é importante o fortalecimento da FUNPRESP também, é importante o esclarecimento para o associado, a gente tem um panorama melhor do que é realmente, o que é uma aposentadoria complementar. Eu sou do concurso de 2006, então é ingresso depois de 2003. Sou homem, né? Então não me vejo aposentando antes dos 70, lá para 2045, 2050, de acordo com a minha idade. Então, melhor fazer minha própria aposentadoria. Se a gente tiver mais uns 3 governos liberais, certamente nossos servidores públicos ativos estarão bem enrolados quanto ao tema aposentadoria. Então, nesse sentido, a aproximação com a FUNPRESP, a reabertura de prazos, uma educação financeira e previdenciária para todos os membros da ativa e também para os aposentados, né? Porque a gente, no âmbito da FUNPRESP, tem um plano, tem um seguro muito atraente, muito interessante, né? Para quem foi possível aderir, isso tem que ser realmente trabalhado novamente. Eu tenho também uma pauta propositiva de relação institucional com a OAB, né? Com a adesão e envolvimento dos quadros cada vez mais próximos da OAB, com as lideranças dentro da OAB, com nossos membros advogados públicos, criando uma identidade de carreira junto também às advocacias públicas estaduais e municipais, com sempre um membro da nossa carreira integrando as listas de composição dos tribunais. É importante que tenhamos membros da AGU dentro do Poder Judiciário, para que tenhamos uma visão da advocacia pública nos tribunais. A OAB tem e garante o seu quinto e faz questão dela. Temos que estar também pegando a nossa cota de participação desse quinto constitucional nos tribunais. Com o advento do teletrabalho home office, a gente tem que fazer um levantamento de todos os contratos de aluguel das nossas instituições, dos nossos órgãos de execuções. E aqui faço o exemplo de Petrolina, que conseguiu no mesmo imóvel, de forma absolutamente funcional, juntar Procuradoria da Fazenda Nacional, Advocacia Geral da União e Procuradoria Geral Federal no mesmo imóvel, defendendo também a criação de espaços compartilhados para que os procuradores tenham uma identidade de carreira num único prédio funcional e um prédio otimizado, né? Um prédio que contemple espaços de co-work para aqueles membros que estejam em trânsito, muitas vezes lotado em outro estado, mas em exercício próximo à família ou próximo ao seu cônjuge, onde quer que seja. Vou elencar mais alguns pontos objetivos de nossas propostas, tá, doutora Isabel, para ser bastante conciso e preciso. Por fim, gostaria de ressaltar a aproximação institucional em todos os órgãos, inclusive do Poder Judiciário, né? CNJ, em que tivemos uma grande vitória quando foi estabelecido que advogado não poderia ser preso e não se responsabilizaria pelo cumprimento de decisão. É muito importante que tenhamos trânsito no CNJ para qualquer tentativa tentatória, nossas prerrogativas, a gente seja ouvido previamente, que a gente tenha espaço para sentar com os membros e conversar de forma absolutamente com uma pauta permanente com esses órgãos, no intuito de não só apagar fogo, mas fazer uma pauta propositiva para o futuro, de todas as nossas intenções. Por fim, a transparência absoluta e o debate amplo e prévio dos temas que possam gerar realmente interesses contrapostos. Eu não estou aqui a falar de que tudo tem que ser resolvido numa Assembleia Geral, até porque a maioria pode sufragar o direito da minoria. A gente tem que ser temos que ter um debate muito plural e democrático, como juristas e capacitados que somos sim capazes de chegar numa conciliação dos membros. Não precisamos rachar a instituição e diminuí-la ou
regredir no tempo, fazendo uma associação menor e específica, porque não podemos nos entender internamente. Já temos muitos inimigos fora, é preciso uma união interna, temos uma reforma administrativa, temos aí sabotagem legislativa às nossas prerrogativas atuais, temos que sim lutar pela recomposição dos subsídios, e é um direito constitucional nosso, minimamente, a recomposição anual e a atualização dessa tabela. Então, o canal direto com o associado também, com respeito e deferência, seja qualquer posição que ele se encontre, ativo ou inativo, procurador de qualquer carreira, advogado da União, ele tem que ter um canal aberto com a diretoria para tratar de todo e qualquer assunto pertinente, sem conclusão antecipada de nossa posição. Então, como a doutora Isabel falou desde o começo, a nossa pauta de propostas tem pontos centrais e estratégicos, mas ela está aberta. Ela está aberta à constante atualização, à constante mudança, e com muito afinco e muito orgulho eu topei fazer parte desse time, que tem grandes nomes, que eu admiro e sigo, tento seguir o exemplo, espero estar à altura desse desafio, e se for escolhido pela doutora Isabel, não é à toa. Agradeço demais e me boto à disposição para entendimento de qualquer dúvida em relação à nossa diretoria de assuntos institucionais. É muito respeitado, um colega muito respeitado, ele tem boas ideias aí para a gestão dos processos de massa, que envolve essa questão que é muito cara para nós, que é a questão do excesso de trabalho. Eu acho que nós temos como meta, nessa gestão da ANAF, melhorar as condições de vida dos colegas que estão em atividade, né? Quem está hoje na ativa das carreiras da Advocacia Geral da União está trabalhando com muito sacrifício, né? Sacrificando muitas horas de trabalho, perdendo finais de semana, e nós precisamos de ajuda nesse ponto. E o doutor Miguel, ele sempre foi um gestor muito respeitado, vem para a nossa chapa para nos ajudar nessas questões. Miguel, pode falar para nós, Miguel? Então, a gente realmente, essa questão hoje está muito preocupante, né? A gente tem que avançar com outras ferramentas, desenvolver esse trabalho para equalizar melhor a carga de trabalho também. Sabe que ainda tem algumas situações de desequilíbrio, e esse desequilíbrio vem sendo minorado com a estadualização, a regionalização dos setores. Precisamos avançar ainda mais nisso, auxiliar a administração a melhor organizar isso para que o processo seja menos traumático e mais eficiente, sem perder a conexão entre os colegas, que antigamente, quando era um grupo fechado na unidade local, o contato era muito mais próximo, né? Hoje, esse contato tem que ser mantido só virtualmente, porque a maioria dos setores estão espalhados pela região, né? A cobrança, a previdenciário também, as equipes especializadas, essa gestão do contencioso de massa, que está sendo tratada através das equipes dentro das equipes de trabalho remoto, da TRBI, tem que ser mais explorado, melhor equacionado, para realmente sobrar mais tempo para o procurador fazer o trabalho jurídico. Repassar o trabalho braçal para outros, ou com apoio, ou usar a tecnologia para isso, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda para trilhar e trabalhar isso com a administração, ser um parceiro da administração, mas cobrando realmente que nos dê melhores condições, mais segurança, para que a gente possa ter qualidade de vida. Hoje a qualidade de vida está cada dia mais complicada, cada vez menos tempo para a gente fazer o nosso trabalho. Então a gente tem que ajudar a administração nesse ponto e cobrar fortemente mais recursos, equipamentos, apoio. Já foi conseguido, desde 2016 começou esse trabalho, na época na PGF, conseguimos trazer muitos servidores da Infraero, né? Foi um ganho grande de apoio. A ENAC, né, a Equipe Nacional de Cobrança da PGF, hoje ela só existe por conta desses servidores.
viabilizar esse trabalho. São vários, porque os aeroportos foram privatizados e esse pessoal ficou ocioso, né? Então nós conseguimos já trazer bastante desses funcionários. Com a reforma administrativa pode ser que consigamos também a unificação de carreiras, como se pretende lá, abre um espaço para a gente conseguir trazer mais servidores, buscar nos órgãos, os órgãos que têm essa questão da privatização, que está sendo trabalhada fortemente pelo governo, a gente poder aproveitar bem esse pessoal aí e dar um reforço, já que não vamos ter concurso, então vamos aproveitar quem já é concursado, seja competente e possa nos auxiliar aí realmente nesse desempenho. Ficou muito tempo só com os servidores do INSS, a PGF basicamente trabalhou esses anos todos só com os servidores que foram cedidos pelo INSS, uma briga que a gente já começou lá em 2008, 2009, só que esses servidores estão aposentando também, a maioria já era servidores mais antigos e também está aposentando em larga escala. O próprio INSS está combalido, está buscando alternativas, então esse Infraero foi uma mão na roda e acho que a gente consegue ainda ter mais espaço aí para a gente trabalhar com mais privatizações de aeroportos e outros órgãos aí, de concessão de outras áreas aí, pode ser caminho também. Isabel, o microfone está fechado. Obrigada, viu, Miguel? Nós temos aqui 30 colegas que estão aqui conosco, certo? A Amélia, o André, a Carinha, a Dayana é nossa, o Eduardo, a Helena, a Eliseu, o Evandro, Francine, Gustavo, João Jurema, a Leila, a Lenita, o Ardevino, o Otaciano, a Raquel, Rodrigo, Rosa, Rosane, vários colegas. Vocês querem falar pessoalmente? Vocês querem se manifestar? Querem tirar alguma dúvida? Pedir algum esclarecimento? Gente, surgiu uma questão agora dos grupos que envolve as mensagens que nós mandamos. Oi? Oi, Júlio. Interromper. Estou aqui acompanhando a conversa até agora. Vou relatar, tudo bom, colegas? Tudo bem. Vou relatar que nesse exato momento no grupo da AF do Rio Grande do Sul, o pessoal trava um debate intenso a respeito do debate, né? A impressão que eu tenho é que a outra chapa fechou uma porta muito relevante em relação aos aposentados. Isso deve ter um custo bastante pesado, né? E é muito importante que se respeite o nosso passado, o presente e quem nós seremos no futuro. A impressão que eu tenho é que nós não podemos desrespeitar qualquer ponto de vista em que pese não concorde com eles. Também acho muito importante que as pessoas saibam que ter posições firmes não significa rejeitar a posição do outro como possível. Basicamente era isso, e eu tenho a impressão que é só o grupo da AF do Rio Grande do Sul que tem muito sangue nos olhos. Um abraço. Tenho visto, obrigada, eu tenho visto as manifestações, tá certo? No grupo, eu estou em vários grupos nacionais, não estou conseguindo acompanhar, né, responder a todas as perguntas, às vezes fica parecendo que eu vi e não quis responder, mas não é isso, é porque quem está candidato não se afastou dos processos, né? Então tem sido um desafio muito grande tocar a campanha, cuidar dos nossos prazos e atender, né, a todos, né, nesses grupos de WhatsApp. Eu quero fazer aqui um registro, gente, que envolve a divulgação das mensagens por WhatsApp, certo? Nós acabamos de receber uma orientação da Comissão Eleitoral no sentido da impossibilidade de remessa de mensagens por WhatsApp. Eu queria deixar, assim, muito claro para vocês nosso cuidado na tratativa dessa questão e dizer como agiu, né, a Chapa 2 com relação a isso. Então, o que acontece? No início da campanha,
as listas, já antes da campanha, na verdade, as listas dos associados, elas já ficam à disposição de todos os representantes estaduais, tá certo? Muito embora essas listas já estivessem à disposição de todos os representantes estaduais, a Chapa 2 nunca acessou qualquer lista antes do início da campanha. Quando a Chapa foi homologada, dia 28 de setembro, a Isabel Cecília pediu, né, ao doutor Duílio, que é a pessoa encarregada da ANAF, que está trabalhando junto à comissão eleitoral, a Isabel pediu acesso às nossas listas para o início da campanha, certo? Essas listas, elas foram disponibilizadas tanto para a Chapa 1 como para a Chapa 2, elas estão à disposição de ambas as chapas. A Isabel Cecília, na condição de cabeça da Chapa 2, pediu a lista, teve acesso à lista, essa lista sempre esteve também à disposição da Chapa 1, e nós iniciamos o envio de mensagens para o WhatsApp individual dos colegas. Então, ponto 1, a Isabel não repassou essas listas para empresas, né, coisas que estão especulando, né, que nós repassamos os dados para empresas, não houve esse repasse, tá certo? Os dados. Quem teve acesso à lista são os representantes estaduais e os membros da diretoria para o uso exclusivo na campanha, então não está havendo descumprimento, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tive o cuidado de analisar essa legislação, de estudar a legislação. Não existe proveito econômico, não existe repasse dos dados para a empresa. E o número 77, que é o número que está sendo utilizado para o repasse das mensagens, é de uma única pessoa que está trabalhando comigo, me ajudando no envio dessas mensagens, tá certo? Que assinou um termo de sigilo e de confidencialidade, de uso exclusivo dos dados para o repasse do material de campanha. Então, esse documento eu tenho, não termo de compromisso, de confidencialidade, de sigilo. Como eu disse, os dados não foram repassados, não foram devassados, né, coisa que estão, digamos assim, divulgando nos grupos, difamando, até alertei o Diogo da Comissão Eleitoral, eu não irei admitir qualquer espécie de difamação a mim, nem aos membros da nossa chapa, nós agimos com muito cuidado desde o início, tá certo? Não fizemos campanha antecipada, tive o cuidado de pontuar isso, tive o cuidado de pontuar com a Comissão Eleitoral de que nós cumpriríamos rigorosamente toda a legislação eleitoral, e uma campanha não se faz sem acesso às pessoas. Como é que se faz acesso às pessoas? Ou você telefonando, você mandando uma mensagem para o colega. Então, repito, não houve devassa de dados, o uso foi restrito para o repasse das informações pertinentes à campanha, tá certo? O número que vocês receberam é um número da única pessoa que está me ajudando nisso, que é o Paulo. O Paulo, ele assinou um termo de responsabilidade, sigilo e compromisso de utilização dos dados de forma restrita e para finalidade específica, da informação da chapa e da informação das propostas, tá certo? Então, só deixar todo mundo bem claro, tá certo? Vou fazer agora uma comunicação para divulgar em todos os grupos. Não existe devassa, não existe descumprimento de legislação eleitoral, não existe a proibição de envio de mensagem para o WhatsApp pessoal do colega. Muitos colegas não estão dentro dos grupos. Não é preciso deixar isso claro, gente, é preciso deixar as pessoas tranquilas com relação a isso. Nós estamos numa eleição entre colegas, todos os membros, né, colegas membros da Advocacia Geral da União. Não existe aqui ninguém, né, com intenções diversas, econômicas, enfim, de venda de dados, que é absurdo, né? Então, só deixar vocês claros que desde o início nós tomamos todos os cuidados, tá certo? Inclusive, tive o cuidado também de analisar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei que disciplina a utilização correta de dados. Então, o uso foi privado, como eu disse, uso privado, restrito, mantida a confidencialidade e a finalidade específica que foi a divulgação da campanha
entre os associados, tá certo? Então, só deixar essa palavra aí para vocês. Muito obrigada a todos que estiveram, né, conosco. Vou abrir a palavra para vocês, para vocês falarem, né, da forma que queiram. E muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Falou, Isabel. Falou, colegas. Só para lembrar, Isabel, dentro da linha do que você havia comentado, eu adoto uma estratégia que tem sido muito saudável até para a minha vida. Eu não respondo tudo. Às vezes eu deixo que as coisas se esmaeçam. Um abraço. Tchau, tchau. Eduardo, obrigada, viu? Espero que o grupo lá do Rio Grande do Sul se acalme um pouco. Muito beligerante. Parabéns, Isabel. Você está com muita carga. Você está com muita carga. Você precisa se ausentar por um tempo. Desculpa, realmente não quero isso para a nossa associação. Não, o dia que você está com muita carga, que tem que se ausentar por uns 2 dias. Tá bem. Obrigada. Parabéns, gente, Isabel. Boa noite, Helena. Você se ouve muito bem. Oi, Renato. Você se ouve muito bem. Você, nossa futura presidente. Isso não tá fácil não, viu, gente? Nós temos colegas muito bem preparados, organizados. Nós vamos precisar trabalhar nos próximos dias. Era isso que eu ia dizer. A gente vai precisar contar muito com vocês, com esse contato com os colegas, com as ligações telefônicas, né, das pessoas mais próximas, porque realmente o que a Isabel falou foi a nossa grande preocupação e foi o que norteou a nossa atuação, é fazer a informação chegar naquele colega que está mais afastado, que não participa dos grupos. Hoje nós temos cerca de 40% dos nossos associados que não participam de nenhum grupo, muitos não têm rede social. Então, assim, de que forma fazer chegar a informação para essas pessoas, não é? Que também têm o direito à informação e que também têm o direito de participar desse debate e de fazer prevalecer o seu voto. Então, eu acho muito importante, quando a Isabel pontua, que nós somos todos colegas, alguns são até amigos, alguns, mas, em geral, nós somos todos colegas, nós somos pessoas, né, membros da Advocacia Geral da União, nós somos carreira típica de Estado, essencial à justiça, vamos resgatar esse protagonismo da nossa carreira e também da nossa instituição, porque a gente precisa realmente estar unido, estar forte para esses desafios que nós vamos enfrentar. Já estão sendo enfrentados agora na gestão atual da associação e vamos seguir enfrentando na próxima gestão, ou sendo a chapa 1 a chapa 2. E espero que seja a chapa 2, estaremos prontos. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma live muito boa, muito interessante, e queria dizer a vocês que aqui, como eu disse no início, aqui não tem nada de escondido nem combinado. Aqui é tudo transparente. A nossa mensagem é gestar a associação com transparência, com responsabilidade e garantir as nossas conquistas e avançar com os nossos pleitos. Esse é o nosso objetivo. Boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite. Excelente.